Está acontecendo uma operação Tarcísio de Freitas na imprensa brasileira, Chico. Uma operação. Uma construção de uma imagem, de um tentando candidato. vesti-lo de moderado, mas é uma construção que está exigindo muito esforço. Há uma bela operação. Uma bela operação. Bela para eles. Outro dia a Veja trouxe uma capa dizendo assim, Tarcísio, o nome de centro para enfrentar o Lula. Ah, tá. Nome de centro, moderado. Agora, a Folha, essa manchete foi espetacular. Furtos caem em São Paulo sob Tarcísio no primeiro trimestre, mas ficam acima do antecessor. É o famoso caiu, mas subiu. Caiu, mas subiu. Caiu, mas a gente tem que dizer que está melhorando, porque é Tarcísio. Dá para entender? Não dá para entender direito a manchete. Eu fui ler a matéria. Qual que é o número que acontece aqui? São Paulo, furtos na capital de janeiro a março de 2024, 59 mil furtos. Caiu em relação ao primeiro trimestre de 2023, que já era o Tarcísio. Caiu um pouquinho. É dele também. Então caiu o Tarcísio, 61 mil em 2023, agora caiu para 59 mil. Mas se compara com o último ano do governador anterior, subiu para caramba. O último ano, em 2022, no governo do Rodrigo Garcia, tinha muito menos furto. Então, quer dizer, a manchete correta era: os furtos saem de controle no governo do Tarcísio. Só que tem que fazer manchete favorável a ele. Entendeu? Não dá para entender a manchete. Agora, Folha de São Paulo. A Folha tem negócios, inclusive interesses imobiliários, na região onde o Tarcísio quer fazer a nova sede do governo do estado de São Paulo, a região central de São Paulo, Campos Elíseos. Tem a sede do próprio jornal por ali, tem imóveis. No passado tinha até a rodoviária antiga de São Paulo que ficava ali, o prédio da rodoviária. Em sociedade com Paulo Salim Maluf. Paulo Maluf, para quem não sabe. É isso. Então, a Folha, seja por interesses imobiliários, seja por afinidade ideológica, construindo a figura do Tarcísio. Agora, mais ainda, o Globo. No fim de semana, 3 páginas. O jornal Carioca, o Globo, abriu 3 páginas para o Tarcísio. Assim, não aconteceu alguma coisa? Por quê? Né? É um perfil de apresentação. É como assim, Tarcísio, abrimos as portas da sociedade carioca para você, do Rio de Janeiro. Tanto que não tem manchete. Tarcísio, equilíbrio entre radicais e instituições. É uma tentativa de vender o peixe. Um perfil até, você vai ler a matéria, tá ok, né, Chico, Gabi, não sei se você chegou a ver. A matéria tenta aí, traz as informações e tal. Mas a operação é claramente de abrir espaço para ele. 3 páginas inteiras no Globo de hoje. Olha a foto, a produção dessa foto heróica, né? Isso. É o herói, olha o épico, olha a foto. Exatamente. No passado já vimos construção de outros candidatos com esse mesmo estilo. Governadores em geral, hein, Chico? Você quer lembrar para a gente? Governadores, me lembrou muito o Caçador de Marajás, aquela capa. Eu falo porque eu estava lá, na revista Veja, e eu sei como é que foi feita essa construção e como são feitas as construções de personagens da política na grande mídia. Já passamos muito por isso, né? Então você vê aquela redação toda correndo para construir uma história e a história torná-lo palatável, moderado, gente boa, realizador. Vai ser isso aqui a partir de agora. Lá naquela época era o Caçador de Marajás. Caçador de Marajás. Era aquele que não perdoava a corrupção, os altos salários. Que era um engodo. Você falava com o sindicato, ninguém estava sequer sendo demitido, continuava todo mundo na mesma história, não demitia-se altos salários, principalmente se fosse da família Collor ou ali na República de Alagoas, como a gente chamava. Era uma cascata que você vende, né? Uma mentira que você embala bonitinho numa capa de Veja e enganou muita gente. Logo depois veio um Globo Repórter, da Globo, em cima da capa, e aí pega o Globo Repórter e virou o programa do PRN em rede nacional e por aí vai. Constrói-se um herói. Acho que nós temos a capa do Collor, não temos? A gente separou aqui antes do programa. A capa do Caçador de Marajás. É uma capa que ficou famosa. Na época, a Veja vendia 1 milhão de exemplares. Isso. Olha aqui, ó. Também, olha, Chico, falando sobre a construção... imagem de... Olha, a imagem de heroísmo, porque isso aqui deve ser um quadro lá na sede do governo de Alagoas, eu imagino. Do Palácio dos Martírios, em Maceió. E aí, Collor de Mello, o Caçador de Marajás. Vamos comparar? Colocar de volta o Tarcísio aqui, ó. Collor de Mello, Caçador de Marajás. Vamos colocar o Tarcísio aqui.
É pena que o nosso está deslocado, mas Tarcísio de Freitas, equilíbrio entre radicais, podia ser, né? Tarcísio de Freitas, equilíbrio entre radicais. E aí, o fundo... Também um quadro heróico. Um quadro heróico. Então, a construção... Tudo isso é pensado, gente. Tudo isso é pensado na hora de construir uma matéria. No caso do Globo, não era uma capa, né? Era uma página interna, página 14, como está aqui. De qualquer maneira, é assim, abrir... Apesar dele ser carioca, ele não é conhecido no Rio, porque trabalhou em Brasília, era um cara de segundo escalão, depois foi para o primeiro escalão com o Bolsonaro, e aí tem que apresentá-lo no Rio de Janeiro. É isso que eles estão fazendo. Assim como fizeram com o Collor, que era um governador de Alagoas. Trazer o Collor para ser um nome nacional e construíram. Veja depois Globo e tudo que a gente sabe sobre a campanha de 1989, a primeira campanha, a Globo manipulou, debate, fez o diabo e elegeu o Collor de Mello. Mais recentemente, a gente teve uma operação da Veja para construir o Aécio. Não deu certo. Mas vamos ver a capa do Aécio aqui? Aí, olha isso. Esse já é quase ridículo, né? Assim, não segue a mesma linha. Já é uma... mas na época foi importantíssima para a campanha do Aécio, foi uma bela encomenda feita pela Veja. É uma grande montagem mal feita também. Eu acho muito mau gosto. De mau gosto, assim, se você compara com o Collor de Mello, o Caçador de Marajás, a tentativa de fazer do Collor, que era um cara pouco conhecido, um estadista. Né? Vender. Aqui não. Na verdade, você reforça a imagem do Aécio jovem, meio playboy, né? Aquela coisa assim. Confirma o poder de Aécio. E aí ele foi para a eleição contra a Dilma e quase ganhou, né, em 2014, com o apoio da mídia. Então, essas construções que agora a gente vê, a Operação Tarcísio está em andamento nesse momento. Está em andamento na mídia e está em andamento, hein, Gabi? Você falava para a gente, nos bastidores da política em São Paulo. A gente vai ter eleição municipal, mas o Tarcísio já aparece nas conversas de maneira muito forte, não é isso, Gabi? Foi um termômetro. Na semana passada, só para quem não ficou sabendo dessa história, rolou um jantar em São Paulo para apoiar a reeleição do Ricardo Nunes. E aí a gente tinha gente de muitos espectros políticos, mas assim, né, da centro-direita para a direita. Com certeza, só você dar uma olhada nessa foto, que aí você vai ver. Tem Tarcísio de Freitas até ali. O Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, inclusive cotado, ele disse que não, mas é cotado para ser vice na chapa do Ricardo Nunes, tá? Sim. Paulinho da Força. Paulinho da Força, quem mais que estava lá também? O Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil, tá por aí também. Aí, isso. Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto, que também, gente, é um termômetro de como é que vai ser, como é que está sendo encarada a política depois de tudo que o Valdemar da Costa Neto, né, protagonizou na nossa história. Tem também o Rodrigo Garcia, que era vice-governador de São Paulo e que agora vai trabalhar ativamente na campanha do Ricardo Nunes. Gilberto Kassab não está na foto, tá, gente? Mas ele estava lá, ele não quis ser fotografado. Foi ele que tirou a foto, Gabi? Acho que ele e o Michel Temer, os dois não quiseram sair. O Temer fugiu da foto também. Também fugiu da foto. Pô, vampirão, na hora da foto, ele... Correu. Tem o Marcos Pereira também, do Republicanos, que pode ser, inclusive, o novo... Um dos cotados para ser o presidente da Câmara dos Deputados, né? O nome dele está aí também. O Baleia Rossi, também do MDB, que sempre foi um nome forte do MDB. Aí. Mas então... é como se fosse uma prévia, Gabi, um aquecimento... Assim, é para a campanha do Ricardo Nunes. Isso. Mas pode ser uma espécie de prévia do Centrão unido em torno do Tarcísio, que o Tarcísio Eles estão chamando de frente ampla, né, Rodrigo? Eu acho muito interessante isso, porque... o Tarcísio, até esse jantar rendeu muito bafafá, né? Aquela coisa de bastidores da política. Dessa história saiu, então, esse papo de frente ampla que a direita está querendo fazer colar. Mas qual que é o negócio aí? Ana Clara Costa, lá da Piauí, ela apurou com diversas lideranças ali do PL, nos bastidores, que o nome do Tarcísio é o candidato para a eleição presidencial em 2026. Já em 26? Já está, assim, sacramentado o nome dele, só que eles ainda não revelam isso oficialmente, porque isso poderia desgastar o Tarcísio politicamente. Aí o que acontece? Eu achei muito interessante isso que ela conta. Eles estão colocando a Michele Bolsonaro como boi de piranha, porque aí fica aquela coisa, a Michele Bolsonaro é perigosa, será que ela vai ser candidata? Será que ela é a candidata do Bolsonaro? E, na verdade, o nome já está escolhido, o martelo foi batido pelo Tarcísio.